Meus amores, meus cororados, obrigada por estarem aqui mais uma vez. Mais um episódio do nosso podcast que veio do céu, foi a mão de Deus, então não tem nada para dar errado, só dá certo. Porque nós falamos aqui sobre amor, e amor entre três, nós e o nosso Deus. Eu sou a Tânia do Renato. E o Renato da Tânia. Eba! A gente tem que dar beijinho, tá, gente? Aí, posto isso, nós vamos hoje falar mais uma vez para vocês aquelas coisas que a gente sempre fala, que vocês estão cansados de saber. Então faz logo aí, se inscreve no canal, deixa aí sua curtidinha, assiste esse episódio até o final, que ele é para edificar a sua vida e edificar as famílias. Muita gente precisando saber que a gente pode casar e que a gente pode ser feliz. Meu amor vai apresentar o casal de hoje. Casal muito legal. Muito legal. E a gente é muito grato, tá? Porque vocês aceitaram o nosso convite de estar aqui nessa tarde, nessa início de noite, né, amor? Sim, noite já. Da confiança que vocês depositaram nesse podcast. Santo, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, vocês são bênção. Vocês são um sucesso! Obrigado. Que expectativa, Sandro, para contar a sua história pra gente? Feliz? É a primeira vez que a gente conta a nossa história, assim, talvez do início até os 30 anos de casado. Sempre é por capítulos. Agora eu vou contar a história toda. Sensacional. Que maravilha. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, se vocês vão ter paciência de ouvir. Nós temos 1 hora, meu filho, e quando chega no final a gente sempre acha que tá faltando alguma coisa, que podia ter mais tempo, de tão bom que é. É muita história. Vou começar com você. Eu sempre faço uma pergunta que tem muito a ver com a gente, porque mulher gosta, né? Mulher gosta de casamento, mulher gosta de negócio de filho, de tempo. Sim. Quantos anos vocês têm de casados, filhos? Conta pra gente, Carla. Olha, nós temos 28 anos de casado, 31 de relacionamento, né? 31 juntos. Nós temos 2 filhos e tem uma história muito legal nisso, porque eu sou ministra de música. Quando eu estava no seminário lá no Rio, eu me lembro, eu estava subindo a ladeirinha lá do Seminário do Sul, segurando meu material. Aí eu olhei para o céu, falei igual a Maria, falei, Senhor, se eu achar graça aos seus olhos, falei assim, não me deixa casar com o pastor, não. Falei desse jeito, porque eu tenho meu ministério, eu não quero casar com o pastor, meu pai é pastor. Falei, também não me deixa casar com músico, não. Já basta eu na família, deixa só eu estressada. Falei assim, e eu quero 2 filhos homens, eu não quero uma filha mulher. Eu quero 2 meninos, quero que eles nasçam juntos, que eles sejam amigos, cresçam juntos. Deus me deu um engenheiro, mecânico maravilhoso. Eu Também, hoje é dia de você. Parabéns. Hoje é o nosso dia. Dia do engenheiro hoje. Me deu um engenheiro, não canta. Ele fala, como é que você cantou? Fala. Eu só cantei a ministra, só e acabou. Não toca nada também? Nada, só galinha, só não toco nada, não canto nada. Eu É o canto meu coral. hold em particular. Sabe o que você tem um hold? Sabe o que é o Sim. hold? É aquela pessoa que carrega a caixa, carrega Sou eu, filho. É ele. Sou eu. É o melhor que tem, entendeu? Espera, Carrega o instrumento. Chega carrego, isso aí. é a última a sair. E seus meninos tão grandes? 2 meninos, um de 24 e um de 25. Que Eita. benção. Uma Um atrás do bênção. outro, né? Um atrás do Filho, outro. É só pedir que Deus Só manda, do pedir. jeitinho que a gente pede, né? Que É benção. só pedir. E Deus faz Benção. direitinho como tem que fazer, entendeu? Olha Porque Deus. parece uma regra, né? Porque ministro de música tem que casar com pastor. É por isso que eu tive né? que orar, né? Não. Mas eu acho que ela orou pouco. Eu brinco assim, cara, você orou pouco. Podia ter orado um Estamos pouquinho. orando mais. Não, orei certinho. E aí fui exercendo o ministério, fui procurando e nós nos encontramos quando eu era ministra de música na Batista de Jardim América. Entendeu? Eu era solteira lá, foi um ministério maravilhoso. Como que eu sou apaixonada pelo ministério que a gente teve naquela igreja, entendeu? Isso a gente pode, então, entender que você nasceu em lar cristão e ele estava ali. E ele também? Não, assim, a minha mãe sempre foi cristã, né? Então, assim, eu nasci aqui, mas eu vivi a minha infância em Valadares, Sim. lá em Minas. Então, a gente era de uma igrejinha lá chamada Sexta Igreja Presbiteriana. Sexta? A gente, porque lá, não sei se aqui é assim, né? Lá era número, a primeira, a segunda, terceira, a quarta, e assim vai até
né? Aí eu era da Sexta Presbiteriana. Mas a mamãe sempre foi da Batista. Ela só foi para a Sexta porque perto de casa tinha essa igreja. E aí eu passei a minha infância na igreja toda. A gente sempre foi cristão lá em casa. E meu pai não. Meu pai nunca foi. Ele morreu cristão, mas ele passou acho que 80% da idade dele fora da igreja. Sempre lutando com vício, com bebida e cigarro, sempre lutou contra isso. Mas exigia que a gente da igreja. Se eu não fosse na igreja domingo, o pau quebrava. Ele não ia, mas queria que a gente nunca voltasse. Ele sabia que era bom, né? Sabia. Mas eu acho também que era um alento para ele, porque papai sempre foi um cara muito estressado, assim, com serviço, com muita coisa. Eu acho assim que essa fuga, todo mundo saía de casa, acho que ele ficava mais tranquilo. Ele aproveitava aquele tempo para. Né? Eu acho que era uma fuga dele. Mas esse papai é uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito boa, um cara muito correto, muito, né? Mas ele sempre gostou de ir à igreja. Então, assim, vira e mexe, ele ia uma vez a cada semestre, né? Ele ia. Sempre ia, né? Estava sempre ajudando, conhecia os pastores, né? O pastor ia lá em casa, ele gostava de receber e tudo. Minha sogra. Minha sogra era pianista da igreja. Pianista? Pianista. Ela era minha pianista. Quando eu cheguei lá, fui ser ministra de música, ela era minha pianista. E aí, ela era aquela casa que ela sempre gostava muito de receber. Então, os pastores. Então, o meu sogro, ele não tinha opção de não ser pastoreado. Ele tinha sempre estava lá, ela sempre levava, sempre fazia o almoço, todo mundo já, os jovens da igreja, tal culto, tudo acontecia na casa da minha sogra, entendeu? Era muito, tanto que eu conhecia minha sogra antes de conhecê-lo. Entendeu? Quando eu cheguei na igreja, o primeiro contato que eu tive foi com ela, e tudo dentro do coral, né? E aí... E ele estava voltando para a igreja. Eu estudava fora e eu depois eu transferi para a UFS. E eu estava voltando para a igreja. Passei um período fora da igreja, crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. E aí eu estava voltando para a igreja. E assim, eu nem estava envolvido mais, assim. Eu faltava muito mais do que eu ia. Aí quando eu fui um culto pela manhã, eu sentei lá atrás, eu fui na igreja, sentei lá atrás, estou vendo a menina reger lá. Aí eu olhei e falei assim, quem é aquela menina lá? Aí o cara falou, não, é a menina de muda da igreja. Eu falei, rapaz, eu vou namorar essa menina e vou casar com ela. Eita! Significa que eu falei isso? E eu lembro dessa visão da Carla regendo. Carla magrinha. Eu também magrinho na época. 64. Aí eu vi lá. Aí tudo bem. Aí eu fui embora. Eu não conheci Carla. Eu fui embora para casa. No outro dia, era uma segunda-feira, a gente pegou uma moto, a gente ia de moto para a loja do papai. Eu e meu irmão. E eu pilotando e meu irmão atrás. Eu falei, Ed, qual é o nome da menina lá mesmo? Ele, acho que é Carla. Ele nem sabia o nome da Carla. Aí ele falou assim, vou mandar um buquê de flor pra ela. Eu vou falar que eu vou casar com ela. Ele falou, rapaz, você não tirou essa menina da cabeça, não? Eu falei, não, vou namorar com ela. E eu peguei e fui embora, trabalhando. Eu adoro essa Aí, assim, é um negócio real. Só que imagine Carla solteira, ministra de música na igreja. A galera juntou toda, né? Tinha seminarista, gente que ia ser pastor. A galera rodeou toda. Vendo? Mas o Sandrinho era ligeiro, menino. Era ligeiro. Não tinha de beleza, a menina vai só pela beleza. A primeira coisa que ele fez foi entrar no coral da igreja. Aí. Não, você não sabe da pior. Não, mas peraí. Ele mandou a flor? Mandou? Não mandei. Não mandei. Eu só falei, mas não mandei nada. Aí a Carla lá na igreja, né, ela tinha que separar as partituras. As partituras, esse é coral. A biblioteca da igreja estava musical, porque lá passaram vários ministros de música. Era uma igreja muito influente, ministros de música maravilhosos. Marcos Andrade passou por lá, que é o ministro que a gente tem como referência. Exatamente. Então, ele tinha uma biblioteca de papel, muito. E tava tudo bagunçado, tudo embolado. Aí a Carla me chama. E eu fazendo as pilhas. Coral. Quando a gente olha a partitura, você sabe pela música que ela é. Aí, aqui é coral, solo, quarteto, papapá. E eu fazendo as pilhas. Ele me chega lá na sala, né?
Aí eu, ei, tudo bem? Ele, tá precisando de ajuda? Eu falei, você sabe ler partitura? Claro que sei. Ele, claro que sei. Sabia nada. Sabia nada. Rapaz, separei aquilo tudo. Aqui. Ele fez uma bagunça. Não, e a cara queria pelo tom, não sei o quê. Eu nem sei o que é nada. É que é coral masculino. Algumas eu acertei, porque eu vi o coro cantando pela letra. O coro feminino cantou essa música. Aí, É de coro. algumas eu ainda acertei. Mas a maioria, velho, mandei aqui do lado, deve estar até hoje bagunçado. Eu acho que tá até hoje tudo misturado. Aí eu ri nisso, a gente vai conversando, perguntando e tudo, né? Aí eu me lembro que eu virei, quando surgiu o burburinho na igreja, que o Sandro estava querendo, né, que ele estava interessado em mim, chamei minha sogra, conversei com ela, falou assim, olha, que eu chamo ela de minha sogra, Dona Cira, olha, eu tô sabendo que o seu filho tá pensando, mas eu não vou namorar com ninguém. Estou chegando agora no ministério, isso não é bom pra mim, vou ficar solteira por um tempo. Explica pra ele e tal, que não vai rolar, entendeu? Falei pra ela. Você falou pra ele? Nem ela, pelo contrário. Ela falou assim, Sandro, ela é uma menina de Deus, pode namorar com ela. A mamãe ficou com medo. Ela deve ter pensado, essa aí é boa. Essa é boa, essa que eu quero. Ela ficou com um pouquinho de medo, porque eu não estava firme na igreja. Eu estava bem distante. Aí ela... E teve um negócio assim, um lance. Quando eu comecei a namorar a Carla, eu estava no bar com a galera. A Carla foi ensaiar uma banda para algum congresso. Eu tava logo no começo do namoro. E aí foi lá no Vale Cantado. E aí eu tava em casa, dormindo. Os caras, vocês não vão lá pro barzinho? Vão. Aí eu fui lá. Mas eu tava lá. Eu nem bebia, não tava mais. Que eu falei, eu não vou beber mais. E aí eu tô lá cheio de garrafa de cerveja, mas eu não tava bebendo. Chega a Carla lá, porque o ensaio era lá no Vale, Encantado, num bairro. Aí o pai da turma lá que tava ensaiando, isso já era 2 da manhã. Ele quis dar uma volta no bairro, pra mostrar a Carla o bairro. Tava o Pigmil, que é baterista. O Pigmil, que era baterista. O pai dele, o menino do contrabaixo. Tava a galera da banda toda. Ele ia levar todo mundo em casa, que era muito tarde. Aí quando... Para lá, eu lá no boteco, aquele monte de garrafa de cerveja, mas eu não tinha bebido, não. A Carla olhou, falou, onde é que eu tô amarrando? 2 horas da manhã. Aí eu falei, o que você tá fazendo aí? Brincadeira. Você tá fazendo o que 2 horas da manhã? Mas eu tava lá, porque a galera me chamou, eu tava lá conversando. E eu falei assim, gente, eu vou parar com esse negócio de tudo, de ficar com aqui ou acolá e parar de beber, e vocês vão ver, eu vou mudar a minha vida. A turma ria pra chuchu, não botava fé em mim, mas eu mudei mesmo, assim, foi eu já tinha parado de beber há algum tempo, e assim, eu vou parar mesmo, e parei mesmo, e me enganjei na igreja, e foi muito bom, assim, a gente, mesmo que você passe um período fora da igreja, a gente sempre, né, você sabe que quando você tá no pecado, é igual comer uma feijoada, né? Você come, mas você fala, é pecado. Não que eu comer feijoada é pecado, mas quando você tá no pecado, você não se lambuza com aquilo, né? Aquele monte de torresmo, de porco. Isso aí, você tá no pecado, mas você não tá confortável com aquilo, né? Você sabe que você não ia dali. E assim foi tocado, e casamos, e aí... Mas aí mas a Carla teve uma influência muito grande nisso, né? No seu retorno, foi não? Eu até brigo assim, que a Carla é crente o tempo todo, né? Em casa, em tudo quanto é lugar. Ela não dá folga, né? ela não dá um respiro pra gente. Não. Aí de vez em quando assim, gente, porque na Bíblia fala, você quer a hora até pela pizza, a gente tem uma piada lá em casa que eu gosto de orar sempre antes de qualquer refeição, né? Aí chegou a pizza. Gente, vamos orar pra gente comer. Aí o Sandro, não, Carla, orar pela pizza, não. Daqui a pouco pede um lanche do McDonald's, vamos orar, não. Pelo lanche do McDonald's. Só pelo almoço e janta. Mas aí vocês conheceram ali, aí você falou, casamos logo. Não, vocês... Ela falou que não queria. Mas desistiu viu no boteco? Como é que foi? Então. Foi assim, aí... Você viu no boteco e você nem queria muito... Que quando a gente começou a namorar, ele me enganou. Entendeu? Eu tinha marcado, teve uma menina da igreja lá de Jardim América. Mas você topou namorar, então? Não, vou contar. Não, inicialmente não. Teve uma menina de Jardim América, ela perdeu a mãe. E eu sempre fui muito de pastorear o povo da igreja, né? Principalmente meus músicos. Aí marquei com ela, falei assim, vamos sair, vamos sentar, vamos conversar e tal. Ela, então vamos, Carla, vamos sair.
Só que ela já estava bem, eu não sabia que ela estava bem. E ela sabia do Sandrinho. O que ela fez? Ela não foi e mandou o Sandro ir no lugar dela. Quando eu chego para encontrar com ela, que era minha amiga, tá o Sandro lá. Eu falei, uai, cadê a Rutinara? Ele falou assim, a Rutinara não pôde vir. Aí, pra não deixar você sozinha, eu vim no lugar dela. Olha só! Aí eu falei, a gente foi numa... Aí eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu tinha que tirar xerox, tinha que fazer um monte de coisa. Aí nós fomos... No final, eu falei assim, tá, eu tinha marcado de ir no cinema com ela. Eu falei, então vamos no cinema. Você sabe, já levou pro cinema? Foi lá na Juerp. Lembra da Juerp? Ficava ali atrás do Parque Moscoso ali. Aí a gente foi lá e tal, resolveu o que tinha que resolver, eu nem sabia o que era. Aí na volta tinha aquele cinema ali na... São Luís. Nossa, aquela rua da Dalta dentro. E o filme era uma babá quase perfeita. A gente até assistiu, até comprou esse DVD. E aí a gente assistiu o filme todo. E eu, naquela velha tática da mãozinha, né? Você tem que pegar na mão. Se ela puxar a mão aqui, ela já não tá querendo. Mas se pegou e você segurou, mas segura firme, varão. Não dá mole, não. Aí segurei, beleza. Aí esperei o filme todo, tive paciência, esperou o filme todo. Aí antes de acender a luz, eu peguei, olhei pra ela, os olhos se cruzaram. Sim. E aí demos o primeiro beijo. Só que a cara, ela não queria namorar. Ela realmente pensou, eu não queria... Que namorar na igreja logo no começo, porque o ministério você não pode confundir. Isso às vezes queima muito seu filme. Você precisa estar focado. O ministério é uma coisa muito séria. A gente tem que ter muita sabedoria que você está dentro de um ministério de música, né? Principalmente de música. E aí eu virei e falei com ele assim: ó, não vamos assumir esse namoro, não. Vamos continuar se conhecendo, vamos continuar conversando e tal. Deu uma semana, a igreja toda estava sabendo. Ele contou pra mãe dele. Eita. Ela que a gente namorava. A mãe ficou maravilhada. Ficou maravilhada. Aí minha sogra foi assim, minha sogra fez muita diferença na nossa vida. Hoje ela não está mais entre nós, nem minha sogra, nem meu sogro, entendeu? Já não estão com a gente. Mas ela, foi assim, tudo que precisava, estava lá junto com a gente. Aí nós começamos a namorar. Ela que contou pra igreja. Ela que contou pra ela contou pro coral. Ah, é? Aí pronto. Jardim América era igreja pequena. Era. Devia ter Aí eu não tinha como falar que não. Eu não ia falar que não, né? Porque realmente a gente estava saindo. Aí nós continuamos a namorar. Aí quando deu 4 meses de namoro, e eu ainda estava insegura, né? Tipo assim, o menino estava voltando pra igreja, né? Muito amigo, mas amigo. Ele conhecia a Jardim América inteira, conhecia todo mundo da igreja, do jeito como ele é hoje. Ele conhece Deus e o mundo, entendeu? Todo mundo conhece o Sandro. Aí, um dia eu chego na casa da minha sogra, que era minha pianista, né? Eu chego lá, tá o Sandro separando as contas da casa. Gente, eu não esqueço isso. E ele colocava, mãe, essa aqui é a conta de luz, o dinheiro junto, essa aqui é a conta de água, luz, essa aqui é a conta de não sei o que. Mãe, ó, tá tudo certinho, é só você pegar e pagar. Quando eu olhei aquilo, eu falei, esse é o marido que eu quero. Eu não quero me preocupar, o que eu vou pagar a conta, como é que eu quero alguém que faça isso pra mim. Eu quero exercer meu ministério, não quero tomar conta desse trem, não. E aí, e tinha uns 4 meses de namoro. Naquele dia, eu fui na loja, comprei a primeira peça do meu enxoval. Falei assim, estou fazendo um ato profético. Menina, ela tem muita fé. Casar. Eu tenho muita fé. Sempre tive. E aí, eu tenho até hoje essa primeira peça do nosso enxoval, entendeu? Que marcou, ele falou assim, daqui em diante, falei, nós vamos lutar pra gente conseguir realmente casar. Você tinha quanto tempo de namoro? 4 meses. Não, e eu era estudante. Ele estava estudando. Eu já estava formada, mas fazendo ele era estudante. Eu acho que eu estava no 6º período. Não sei. Eu sei que ele se formou em fevereiro, nós casamos em setembro. Em setembro. Não, isso. Eu estava no 5º. Eu não sei que período você está. Você é engenheiro, não faço conta, não. Já só que legal, cara. A gente casou em fevereiro, o neném nasceu em setembro. Mas era o mês que a gente escolheu para casar, era setembro. Pois é, ele tentou até puxar um pouquinho para lá, né? Depois, vamos para outubro, falei assim, eu vou para agosto. Depois que você marcou a data só vem. Nunca que a mulher deixa se escorregar, né? Não, você marcou setembro, só vem para antes. Agora, exatamente. Papai, pastor de várias igrejas. Papai tinha pastoreado várias igrejas. E papai queria que eu chamasse
todas as igrejas para o nosso casamento. Eu falei, pai, como que eu vou fazer isso? Não tem como. E na nossa época, aquela época que fazia festa, que todo mundo... Eu falei, não tem como fazer festa para esse povo, eu não sei quem vem. Mas ele fez um convite e enviou, além de mandar os convites pessoais, ele fez questão de mandar um convite para cada igreja, convidando quem quisesse para o nosso casamento. Sério. Aí eu falei, não tem festa. Falei, não tem como. Como que... E na nossa época isso não era comum. Eu falei, nós vamos na porta cumprimentar. Porque aí o que eu fazia? Eu chegava para as pessoas e falava assim, porque nós vamos... Eu sei, Carla, chegou o convite lá na igreja. Eu falei, tá. Eu falei, olha, mas você não se preocupa se você não quiser ir. Não, mas eu vou. Meu Deus do céu. E a igreja foi na primeira de Goiabeiras. A igreja estava lotada, gente para tudo que era lugar. Eu conhecia muitos músicos. Na época, como eu trabalhava como ministro de música, eu trabalhava com a Jubac, então eu tinha acesso a muitos músicos. Como eu iria convidar todos os meus amigos para o meu casamento? Fiz um coral só de músicos, para você ter uma ideia. Nossa, que lindo. Preparei 6 meses as minhas músicas. No nosso casamento, nós cantamos 9 músicas. A igreja cantou 9. Foi um casamento cantado. Eu falei, eu quero que esse povo cante. Papai falou assim, eu queria cantar aquela música tal, vai cantar. Vai cantar. Tudo que vai cantar. Mas cantamos muito. Foi muito cantado. E aí, todo mundo cantando lá, naquele coral lindo. E o pastor Carlos fez o casamento? Papai que fez o casamento. E o pastor Dalmir também. O pastor Dalmir, que é do nosso coração, entendeu? Nosso pastorzão do coração. E aí, papai, com certeza. Eu não entrei com meu pai, porque meu pai já queria estar lá na frente para nos receber, entendeu? Entrei com meu avôzinho. E eu, sem óculos, eu não enxergo, né? Eu tentei várias lentes de contato para eu enxergar, para eu entrar, não consegui. Eu não fiquei com medo, o Joel com 80 anos. Aí ele meu vai entregar avô a noite errado. Deu tudo certo. Meu avô com 80 anos entrando e eu sem óculos, eu não me lembro de nada, eu não me lembro de enfeite, não enxerguei ninguém. E meu avô viu tudo e me levou até lá na frente. Foi ótimo, foi lindo, foi maravilhoso. E aí ficamos na porta cumprimentando as pessoas. Aquele monteiro de gente. Cumprimentamos todos. Eu saí de lá com isso aqui doendo, o rosto pinicando das barbas, e entregamos um negocinho bem casadinho para todo mundo. Pelo menos, né? E pronto, foi o que nós... Porque eu não tinha noção, eu não fazia ideia. Aí vocês saíram de lá, mas aí foram para algum lugar com a família comemorar. Sim, os filhos os mais próximos, a mãe preparou na casa da gente mesmo. Sim. Uma coisa muito tranquila. E chamou todo mundo para lá, foi todo mundo. Gente, foi muito... eu falo assim, que o nosso casamento, desde o começo, sempre foi uma coisa muito de Deus. Tudo que foi acontecendo na nossa vida foi tudo muito... Foi Deus guiando e controlando. Porque desde o começo ele percebeu meu ministério. Eu falo que ele me conheceu lá no altar. Ele me conheceu fazendo... Ele viu pela primeira vez lá. Ele não tinha o que falar assim, Carla, não, eu não quero mais você trabalhar na igreja. Eu não quero, assim, não tinha... Ele não teve a opção de ter ciúme. Ele não teve opção de falar assim, não tô gostando daqui. Ele não teve escolha de igreja. Ele teve que seguir o meu ministério, entendeu? Até hoje isso. Até hoje. Você exerce hoje? Não, agora nós estamos num período sabático em que a gente está podendo escolher. Pela primeira vez, nós estamos podendo escolher aonde nós vamos com a igreja que nós estamos. Muito bom isso. Mas por muito tempo os meus filhos, eles tiveram que seguir o meu ministério. Sempre foi muito abençoado, entendeu? Mas eu penso que às vezes pode ter acarretado algumas situações complicadas. Por exemplo, porque nem toda igreja que nós passamos foi um ministério em que é aquela bênção, você entrega o ministério e... Com certeza não. Não, nem todo ministério é assim. Olha... O líder tem que ter muito cuidado com relação ao seu casamento. Muitos líderes, principalmente de igreja, destroem o casamento porque não tem sabedoria para entender. Você pensa, na minha casa, o meu sacerdote, na minha casa, é ele. Na igreja, a liderança é minha. Eu não posso pegar essa liderança e levar para casa e misturar. Então, eu tive que aprender a me sujeitar. Eu me lembro uma vez que a gente estava dentro do carro e os menininhos estavam sentados assim e ele estava na frente e ele virou, colocou o dedo para cima, a gente estava tendo uma conversa, ele levantou o dedo e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sou pastor não, hein? Eu te largo.
Aí eu parei e falei assim, cara, ele tem razão. Mas gera o contexto, né? Mas tava dentro do contexto. Ele falou assim, olha, eu não sou pastor. Tipo assim, eu não preciso estar com você, mesmo você não me respeitando. Porque o que estava acontecendo dentro do carro era uma falta de respeito. Eu não estava respeitando o que ele estava me falando. Ele falou assim, olha, eu não sou pastor não, hein? Eu te largo. Quando ele falou isso, eu falei assim, gente, ele tem toda a razão. Naquele momento, eu mudei. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Da submissão. Eu falei, não, dentro da minha casa não tem problema de submissão durante um tempo? Sim, eu já tinha uns 2 meninos. Por causa disso. Por causa da liderança muito forte. Eu venho de uma família de pastores. A minha mãe foi por muito tempo líder da União Feminina no Estado do Espírito Santo. Então, dentro da minha casa, eu sempre vi essa liderança. E eu casei com alguém que não era pastor, que não era ministro de música, ele era o meu corista, ele era aquela pessoa que cuidava de mim. E por muito tempo eu não entendi. Isso, por vários anos, né? Sim, por vários anos eu não entendi. Até entender e virou a chave. Acabou. E acabou mesmo. Ele cantava no coro? Cantava. No coro ele cantava. O quarteto e tal, não dá pra mim, não. Ele aprendeu a cantar de tanto que ele não tinha opção. Olha só, ele nunca teve opção de não cantar no coral. Porque ele dava hora de ir embora. Acabava o culto, ela ficava lá ensaiando. Ele tinha que cantar em tudo. E a Carla, só um parênteses, a Carla, quando é culto no lar, eu tenho que avisar ela, porque ela quer ser a última a sair da igreja. Mas o culto do lar, o dono da casa fica na casa, né? Fala, Carla, não não pode ser a última não, porque o dono vai ficar, né? Ela quer ser a última. Mas gosta de igreja, Carla. Ela ama, gosta de trabalhar, gosta de... Eu trabalhei por vários anos na Evangélica de Vitória, né? A igreja... A IEBV. E quando estava na EBV, lá o trabalho era muito grande, tinha vários corais, nós tínhamos 9 equipes de louvor, era um trabalho muito grande. Nessa época, ele não conseguia me acompanhar. Então, nós tivemos que comprar um segundo carro para mim, para eu poder me deslocar, e ele conseguir manter, para a gente conseguir manter uma paz, porque como é que ele ia esperar todos os meus eventos ficar com tudo? Então, realmente, a gente precisou fazer esse tipo de Foi difícil para você? Foi. Assim, era um mundo novo para mim, né? E assim, o bastidor da igreja, ele é mais trabalho, não é? Ele não é mais aquele... Não é tanto espiritual. Não é, é mais prático, né? Isso. Né? Aquele que demite, aquele que cobra, aquele que aperta. É mais ADM mesmo. E eu não, eu tava do lado de cá da banda, né? Eu era o adorador, né? É só o lado bom, né? E aí você passa pro bastidor da igreja, é mais complicado pra gente, né? Assim, mas é bom, porque ela tinha uma grande liderança e você estava ali assistindo aquilo. E muitas vezes acontecem problemas, né? Por exemplo, ele às vezes, eu via problemas, né, dentro do ministério, algumas situações que às vezes me afetavam, mas eu como líder, eu sabia tratar daquilo e não me afetava. Batia a cabeça, não dormia a noite inteira, mas afetava ele num outro nível, porque eu era a esposa. Ali ele não estava olhando. Poxa, aquela pessoa falou aquilo para Carla numa reunião. Uma reunião de liderança. Nossa, aquela pessoa falou aquilo para minha esposa. Mas não, a pessoa estava questionando a ministra de música. Tudo bem. Mas ele não. Às vezes ele se doía. Ele chegava em casa e falava, não, meu bem, não é assim. Não se preocupe, isso não me afeta. Papai, ele, não, mas eu não gostei. Então a gente teve que ir administrando. Então, quando você tem um líder dentro de casa, um líder espiritual, na igreja, e dentro de casa ele não é o líder, então tem que haver muita sabedoria. Muita conversa. Eu digo mesmo para os casais, falo para você que é esposo, que é marido, que tem um namorado, noivo, que é líder à frente do ministério, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, ore pela sua esposa, cubra em oração. O primeiro intercessor que essa pessoa, que esse líder tem que ter é você. Porque você está próximo, você sabe todas as artimanhas que o diabo pode estar agindo contra a vida dela. Então, dentro de um casal, o primeiro intercessor dessa pessoa tem que ser você. E após isso, seja o guarda-costa dessa pessoa. Realmente proteja, se levante como um leão e esteja junto os dois como casal.
Sendo assim, o ministério vai em frente. Porque você sabe que aqui nunca veio um ministro de música. Não. É a primeira vez. E a gente, ao longo desse tempo, né, 35 anos, né, de igreja já nós temos, assim, a gente aprendeu a respeitar o ministro de música, principalmente porque o Satanás odeia isso que vocês fazem. Sim, Ele odeia, sim. não gosta de quem louva a Deus. É. Ele quer destruir. Então, ele ataca pessoas sob a sua liderança, com adultério, com tudo quanto é desgreta. É muito difícil esse tipo de liderança. Uma mulher, então... Sim. Né? Sofre mais. Porque mulher é mulher, né? Tem que ser muito pé na porta para ser uma mulher de liderança Sim. e que não leve para casa os problemas dos liderados, né? Mas ela tem Isso também ela tem esse acontece. jeitão aí de... A Carla é um sargentão. Tem que chegar em casa e pergunta, como é que tá a fera aí? Pianinho, né? Pianinho. Mas algumas atitudes que eu dou como conselho, principalmente para a mulher que é líder, a mulher casada que é líder de qualquer coisa na igreja. Primeira coisa, você é casada? Não dê carona para nenhum homem. Isso a gente sabe. Exatamente, o lado ali, ó, o seu lado do carona é só do seu esposo. A partir do momento que eu casei, pode ser amigo, pode ser o que for, nunca eu dei carona, não dou carona, entendeu? Outra coisa, estou em casa, estou sozinha, pode chegar meu amigo que for na porta, eu recebo na porta. O Sandro está em casa, meus amigos já sabem, então, quem anda ao nosso redor já sabe da minha postura. Sandrinha está em casa? Não. Então tá, eu venho depois, Carla, beleza, não passa da porta. E assim, com várias coisas. Tem que ser assim. Tem que ser, você tem que ter muito cuidado, entendeu? Com liderança ou sem liderança, essa é a postura, né? É verdade. É verdade. É verdade, né, meu amor? E vocês passaram vocês têm 28 anos? 28 anos de casado. E vocês tiveram algum percalço, vocês precisaram de um ajuste, ou vocês passaram tranquilamente a gente não briga. Eu não lembro assim, da gente brigar, ou da gente discutir, ou de agredir. Esse dia até vi um pastor falando que os bichos crescem no casamento, né? Começa com coelhinho, meu amorzinho, depois sua anta, sua vaca. Lá em casa nada. Não, lá em casa não tem isso. Lá em casa não tem briga de um agredir o outro, ou xingar o outro, ou falar grosso com o outro. Não tem isso lá em casa. Nem com meus filhos. Nem com meus filhos. Assim, a gente respeita bem mesmo, né? Nunca dormimos separados, nunca dormimos fora da nossa cama, entendeu? Porque eu tô chateada. Pode até brigar, ficar com raiva, conversar. Né? Mas a regra talvez seja o seguinte, né? A gente só fala sobre o assunto da briga. Então, se você deixou a toalha molhada na cama, o assunto é só a toalha molhada na cama. Porque senão vira um negócio que, né, vai aumentando. Começa a trazer. Mas você também, aquele tempo aí, vai indo, depois você... Pra que mesmo que eu tô brigando? Por quê? Nem lembra mais. Nem lembra mais. Então, assim, a gente vai só nesse assunto. Aí fica um assunto curto, não é isso? Resolve rápido, encerrou o assunto. Viu, gente? Que conselho? Falar com o povo aqui. Quando você for discute só aquele assunto. Tem gente que vem trazendo mágoa, vem trazendo um dia. Porque aquele dia você falou, porque aquele dia você fez e vai trazendo o assunto. Olha que aprendizado bom. Depois de todo esse tempo. Vai discute só o tema. Deixa o resto pra lá. E o outro corta. Por exemplo, né, amor? Digamos que ele... E sempre aquela palavra branda. Quando eu percebo que ele está nervoso, e aí ele está discutindo, ele quer... Está nervoso hoje. E aí surgiu uma DR. E ele... Carla, por que você assim? Porque daquela vez... Aí eu falo, não. Fala só sobre isso. Eu corto. Isso aí é legal também. A gente sempre corta. Opa, não, fala só sobre isso. Não inventa outro assunto, não. Vai, fala sobre isso. O que foi? E ele também. Quando eu começo... Não, porque daquela vez ele... você tá levantando defunto? Não, é só sobre isso, vai. E eu falo mais. Eu sou mais chato. O Sandro fala o dia inteiro. Não, a DR dele... É demorada. É mais demorada. Mas você sabe o que? Olha só, eu ganho a vida conversando. Eu não faço outra coisa, eu ganho a vida conversando. Eu faço meu trabalho, conversar.
Não é? Então não faço outra coisa a não ser falar. E filho também é complicado, né? Parece que eles vêm com defeito de fábrica, eles demoram em ouvir, né? Não. E é coisa básica, né? Apaga a luz, né? Assim, né? Todo mundo tem esse problema, não só em casa que tem. Mas eu brinco assim que todo mundo tem a solução para os filhos dos outros, né? A gente não tem pro nosso, mas pro dos outros é fácil. Você fala o problema e eu dou a solução na hora, pro seu. Pros meus é que é mais. Mas a gente tem 2 filhos, os 2 meninos são maravilhosos, tá? Tem volume aqui, top. Pensa que eu tenho os 2 meninos. Eles estão fazendo engenharia? Não, graças a Deus. Tentaram, graças a Deus, não. Não, o Bruno, olha só. O Renato, nosso filho mais velho, é engenheiro. E a filha é arquiteta. Ah, que bom. Não, engenharia é muito bom, bom, tudo né? Pra esse lado aí. O Bruno fez engenharia, fez economia, fez biomedicina, fez assim, iniciou, né? Aí agora tá fazendo odonto. Mas eu apertei ele bem mesmo. Agora, dessa vez... Mas nossa... E aí, como é que vai fazer? Mas o nosso filho também. Ele ia ser engenheiro eletricista, depois ia ser médico, depois ia ser advogado. Hoje ele é engenheiro civil. Que bom. Nos Estados Unidos. Ele mora lá e é engenheiro lá. Em contrapartida, a gente tem um nível, né, cara? Eu também quero ir lá. Ele exerce lá que legal, a engenharia dele. Em contrapartida, a gente tem o outro, que é o mais novo, que ele terminou a faculdade com 17, terminou o segundo grau com 17, já passou na faculdade, já entrou na faculdade com 17. Eu falava, não, meu filho, não entra ainda, não espera. Eu tinha muito medo da falta de maturidade dentro de um ambiente de faculdade, né? E era tudo bem que era faculdade particular. E eu falava assim, não, meu filho, você não quer fazer um intercâmbio, passar 6 meses? Não, quer... não, eu já quero fazer faculdade. Eu falei, então vai, TI, tecnologia. Aí entrou. Logo no primeiro ano, ele passou na Vale? Na Vale para fazer estágio. Eu falava, não. Porque se você começar a fazer estágio logo no seu segundo ano, você vai terminar. Estágio são só 2 anos, né? Você vai terminar o seu estágio antes de você terminar a faculdade. Como que você vai ficar empregado, né? Não, mas eu quero. Eu falei, você não precisa. Pra que você já quer? Não, mãe, eu já quero. Então, ele começou já a fazer o estágio. Quer dizer, o menino entrou... Tá lá até hoje. 18 anos. Até hoje. Ele tá ele trabalha pra Vale hoje, numa empresa chamada Ernst Young. Mas não gasta uma moeda com nada. O dinheiro dele é todo no banco. Não tinha como moeda da praça. Ele só sai com a namorada dele onde passa o cartão alimentação. Você não sei. Sério. Meu Deus, o pai desse é danado. Guilherme. Pai e mãe é assim vai mesmo. Vai ficar rico rápido, que aquilo não tinha só onde passa o cartão alimentação. Não vale. Deus é Amém. Mas assim, nós começamos com os meninos desde cedo e onde a gente sempre começou com muita luta. Nós construímos a nossa casa lá em Laranjeiras. O Sandrinho, ele fala que ele lembra da construção. Como é que é a história lá do tanquinho? Vou te falar uma coisa, hein? A gente passa por cada uma, não é fácil não. Eu comecei a obra lá em Laranjeiras, era um lote, pra você tem ideia, compramos o lote do Edivan, que teve lá em casa agora na segunda, junto com o Manolo e tal. Sim. E a gente comprou o lote, foi R$10.500 o lote. Os meninos tinham 4 e 3 anos então, nessa época. Mais de 20 anos. E a gente fez um biomim para morar, sabe? Um caixote. Um caixotinho. Imagina você um terreno sem muro, sem nada, e um caixote lá no meio. No meio. Era a nossa edícula, né? A gente pediu uma pizza, você falava assim, você vai vir na rua, quando você achar que a rua acabou, você desce mais um pouquinho. Não tem número na casa. É a casa mais feia da rua. O cara, que é isso? Você não vai errar. O cara não errava, não. Não tinha reboco? Não. Do lado de fora, só tinha reboco do lado de dentro. Rapaz, chovia mais dentro de casa do que fora. A gente pegava os meninos, por exemplo, quando os meninos estudavam aqui em Vitória, a gente pegava os 2, ia pro McDonald's quando tava chovendo, ficava lá até 8, 9 horas, aí eles vinham dormindo, chegavam em casa, a gente ia enxugar a casa. Mas você sabe que foi A gente era tão feliz. Foi assim, foi muito bom. Dava trabalho, porque era assim... Os brinquedinhos deles nessa época era carrinho pra carregadeira. Sim. Porque era um campo, era uma obra a casa, tudo. Era caminhãozinho, e ali vocês foram construindo. Arrumamos a casa, vendemos a casa. A casa ficou bonita, ficou bonita. Piscina bonita, sim, né? Tinha 2 cozinhas, tinha uma área boa. Ficou boa a casa. Ficou muito boa a casa. E a gente vendeu a casa e aí a gente mora aqui em Jacaburi agora, né? E compramos um apartamento e tal. A gente já tá com outras... Mas graças a Deus, a gente pode escolher hoje a casa. Mas assim,
essa vitória financeira que a gente passa foi bom pra gente. Sim. Né? A gente passou com tanta alegria, né? Sim, a gente passava, nessa época, a gente tinha dificuldade. Eu lembro que o Sandrinho juntava moeda, né, Sandrinho? Como é Mas que é é? moeda de real. A gente juntava as moedinhas. Hoje eu olho as moedinhas e falo assim, gente, a gente nem dá valor para as moedas, né? Mas naquela época, até as moedinhas a gente guardava. Gente, mas era tão bom. A gente tinha tantos amigos, amigos iam lá na casa. Nessa época da construção da casa, que a gente conheceu Manolo Simone, entendeu? Foi nessa época. Foi quando eles trabalhava... começaram a namorar. Começaram a namorar. Deu uma ajuda boa. O Manolo ele trabalhava numa material de construção. Então, assim, eu tava construindo todo dia, quase todo dia eu vi o Manolo. E aí, assim, uma vez o Manolo me ajudou a fazer uma casa de cachorro. Ele foi o pedreiro, o rapaz, mas ficou todo tamar, né? Manolo pra pedreiro. Não, amor. Não, pedreiro? Esquece. Não chama não, que é problema. Falei, Manolo, isso aqui é prumo, isso aqui é esquadro. Eu não conhecia esses instrumentos. Não, mas tranquilo. Manolo, brincadeira. Mas faz um churrasco em Melhor ficar no churrasco. Olha, mas naquela época nós fomos... Porque eu gosto muito disso. Quando vem algum casal conversar conosco, geralmente vem conversar comigo, né? Porque o santo, a gente tem que ter como falar. Então, nessa época, muitos casais vinham conversar conosco e... Como nós éramos novos, né? Os meninos tinham 3, 4 aninhos, a gente era novo. E a gente via as possibilidades dos relacionamentos. Falava, Sandrinho, aquela menina ali, poxa, podia namorar com aquele ali, o Sandro. É mesmo, Carla? Vamos dar um jeito? Vamos. E a gente se virava. E botava os dois sentados juntos, chamava pra sair junto. Quando via, tava só nós 4. Mas cri. E dali começava a conhecer e se conversar. Era uma época sem celular, né? Você não tinha WhatsApp, você tinha que ser muito ao vivo, né? Ao vivo. Você pensa que teve um ano, porque assim, a cada casal que a gente ajudava a se formar e casar, eles nos chamavam para ser padrinhos. Houve um ano que nós fomos padrinhos em um ano, 8 vezes. Caramba. Então vocês ganharam de nós. Nós já fomos 18 vezes padrinho ao longo da vida. Sim. 18 vezes. Não sei quantos. Depois você faz a conta. Foi muito. Eu lembro disso. Eu lembro que nesse ano eu comprei um vestido e eu pude usar o mesmo vestido em vários, porque não eram pessoas do mesmo círculo de amizade. Não ia interferir, eu já não podia fazer isso. Pois é. E aí eu consegui. Porque era o pessoal da Jubá, que da igreja. Era o povo da Jubá, que era o povo do tal, não sei o que. Então a gente conseguia fazer. fazer. Eu sou metida mesmo. Não, porque eu sei. Homem é bom, né? Se tiver um terno preto, um azul, tá lindo. Dura a vida toda, né? Só toca a gravata. Só. Eu só tinha com a gravata. 12 vestidos de festa. Pois é. De tudo por R$100 cada um. Agora você pensa, um casal como o nosso que viveu essa juventude de ajudar casais, de sair. Como é que a gente consegue entender hoje esse povo que se encontra pelo Tinder? Às vezes eu não consigo entender. Como que é tão assim... Mas, Carla, é porque você sempre foi crente. Mas tinha um 4-5 na nossa época. Né? Um 4-5. É um 4-5. Verdade. Um 4-5 e ficava na verdade. Depois passava o número, né? Você fui... Um 4-5. 4-5, Valentino. Era um 4-5. Era um 4-5. Tinha, da companhia telefônica. Olha o Renato aí. Companhia telefônica. Tinha conversado, amor, no 4-5. Eu acho que sim, né? Era mesmo. Você me falou, né? 4-5. Vai ser antigo, hein? Entregamos a idade aqui. Pois é. E aí eu sinto falta, às vezes, das pessoas se verem, entendeu? Fico vendo os meninos lá, a dificuldade que eles têm para poder conversar, né? Às vezes a gente conversa, né? Tanto que a gente tem um assunto para falar lá em casa. Nós temos isso, tá? Como casal. A gente fala assim, desde quando os meninos nasceram, e nossos meninos não demoraram a nascer. Por quê? Porque eu não me dei bem com anticoncepcional. Logo quando a gente casou, então vai no médico, um mês antes começa o anticoncepcional, depois casa, aí logo depois... eu só consegui usar anticoncepcional por 2 meses. Passei muito mal, falei, eu não quero esse trem na minha vida. Eu falei, não vou usar isso. Aí pronto, engravidou. Não, a gente conseguiu quase um ano depois. Depois aí o Bruno nasceu.
E tanto que a gente brinca, né? Que a gente sabe exatamente quando a coisa aconteceu. A gente sabe também. A gente sabe, exatamente. Você acho que ele acabou de fazer um filho, né? Então tá bom. E aí, quando os meninos nasceram, eu sempre, né? A de casa, né? Deuteronômio 11. Deuteronômio 11 fala que você tem que educar o menino no caminho que ele deve andar, andando pelo caminho, assentando dentro de casa. Eu sentei com o Sandrinho e falei assim, olha só, Sandrinho, quem vai falar de Jesus para os nossos filhos somos nós. Vamos deixar isso por conta da igreja, não. Nós vamos ensinar. Sempre que a gente tiver uma oportunidade, você fala, você ensina, você mostra. Ser o cristão o tempo todo, entendeu? Nós vamos fazer isso. Ele é ok, falei, e vamos em casa ser a escola dominical. Então, às vezes, o Espírito Santo tocava assim, hoje você vai dar uma aula para as crianças sobre a Bíblia. Aí a gente sentava e falou assim, gente, hoje nós vamos conversar aqui sobre a Bíblia. A gente sentava na sala, aí, isso aqui é a Bíblia, desde pequenininho, e ia explicando, falando. Hoje vocês vão falar sobre Deus. E a gente sentava. A lição mais difícil no meu coração para ensinar para eles foi sobre as religiões. Essa, por quê? Porque Deuteronômio 11 fala, ensina o menino o caminho que ele deve andar e ele não vai se desviar. Só que a nossa tendência é falar assim, olha, nós somos da igreja, vocês têm que ser da igreja, mas eles é que têm que escolher, eles têm que ter essa definição. Então, eu falo assim, hoje nós vamos falar sobre algumas, eles já estavam maiorzinhos já, seus 13, 14 anos, começando dentro da escola a entender sobre isso. Então, nós sentamos, hoje nós vamos ter uma aula sobre, aí falei sobre espiritismo, falei sobre a igreja católica, falamos sobre testemunho de Jeová, falamos sobre as igrejas, né, evangélicas, as cristãs presbiteriana, batista, tal, e no final da lição eu falo assim, olha, papai e mamãe, nós escolhemos ser cristãos protestantes, nós escolhemos a igreja batista, mas essa é uma escolha que vocês têm que ter, vocês precisam escolher qual caminho, de tudo isso que a gente ensinou, vocês têm que escolher. Eles, não é fácil, que a nossa tendência mas foi bacana que você respeitar isso. Sim. Não, e assim, é um assunto que eu gosto, um assunto assim, um assunto que o Sandrinho sou fã. Pode ter sido pastor, né, no músico, mas ele é um excelente professor da EBD. Pronto. Maravilhoso. Eu dava aula na sala dos meninos. Você nem é professor da EBD de casais. Não, eu gostava de criança, adolescente, jovem. Então, eu seguia os meninos. Nós já fomos também. Sempre, da época de criança, era das crianças, né? Adolescente, era dos adolescentes. Sim, né? E a gente ia explicando. Tanto que quando eles, por exemplo, e sobre o batismo? E agora? Né? Quando eles tiveram... Quantos anos se batizaram, amor? Acho que estavam com... foi 15, 16 anos, né? Talvez um pouquinho mais, 14, 15. Eu acho. 13, eles 14. Vieram para nossa mamãe. A gente quer, apesar deles estarem na igreja, eu falei assim, vocês vão se batizar? Tá na hora de você, não. Era com eles. Aí demos a aula sobre o batismo. Tudo isso em casa. Legal. Tudo sempre em casa, porque Deuteronômio falava isso. Ensina o menino. Quem deve ensinar? Os pais. Então a gente sempre falava tudo sobre isso em casa. Aí um dia eles chegaram, a gente estava em casa, um dia eles chegaram e falaram assim, mãe, a gente quer se batizar. Falei, olha, que coisa boa. Muito bem, já que vocês querem se batizar, vocês vão ter a opção. Vocês conhecem, e a gente caminhava com tantos pastores. Nessa época eu tinha um ministério de música, além do ministério da igreja, uma banda que se chamava Adoração Livre. E a gente acompanhava, tocava em várias igrejas. Então, e eles, como eles sempre andaram, eles tinham acesso a vários pastores, a vários líderes. E a gente falou assim, muito bem, então vocês querem escolher qual pastor vai batizar vocês? Eles falaram, sim. Quem vocês querem fazer? O pastor Drummond. Era o pastor Ronald Drummond. Era um pastor que não tinha uma igreja fixa. Não é que o pastor Drummond. Beijo pra você, pastor do nosso coração. Pastor que batizou os nossos filhos. E ele tinha um culto na casa dele, morava na Ilha do Boi, um culto toda segunda noite, um culto de cura e libertação física. E a forma como a gente chegou lá foi uma forma que depois a gente pode contar. E ele falou assim, nós queremos que o pastor do Moai, nós somos pastor, nós estamos com uma dificuldade, porque o senhor não tem uma igreja física, não tem um batistério, o senhor é um pastor evangelista. Como que vai batizar? Ele falou assim, olha, pois eu já tenho mais 6 que me procuraram para que eu possa batizá-los. Eu falei, pastor, isso é uma bênção, porque eles olham para o senhor e o veem como o líder espiritual deles. Isso é muito lindo. Aí eu falei assim, ele falou, então eu vou marcar.
Aí ele foi, agendou uma casa com uma piscina e chamamos, deu muita gente e os meninos foram batizados por ele. Foi uma experiência ímpar porque eles escolheram. Achei bacana isso. Isso foi muito lindo. A conversa Eles foi diferente, eles escolheram. E às vezes você pensa que isso pode trazer medo. O casal pode falar assim, ai, mas eu tenho medo que isso afaste. Não. Nossos filhos estão hoje envolvidos em ambientes completamente diferentes, né? E eles continuam mantendo o cristianismo lá dentro. Dão o testemunho, dão exemplos. Eu acho muito engraçado, né? Porque quando o Guilherme, que é o do TI, que é o prático, né, se formou na faculdade inteira pela inteligência dele, eu falava que ele tinha um quarteto fantástico. Eram 4 meninos que sentavam na frente, que eram os melhores da turma. Eles eram um quarteto fantástico. Eu falava assim, sempre as melhores notas, o que perturbava os professores, sempre eles. E eles continuaram, são amigos até hoje. E eles se juntam até hoje. E dessa turma, muitas coisas aconteceram. E um deles foi para Adventista, que é o Bruno, né? O Bruno está na Adventista. E o Guilherme ainda não está em nenhuma igreja. Ele ainda, depois de tudo isso que aconteceu, que nós estamos no período sabático, ele ainda não está no meio. Eu falei, gente, como que a vida cristã é cheia de surpresas? Guilherme continua servindo a Deus, continua a ser um menino que esses dias mesmo ele chegou para mim e falou assim, mãe, eles estão na fase agora da moto lá em casa, né, moto. Ai, as minhas orações dobram agora, os joelhos doem. E aí, quando ele comprou a moto, ele falou assim, mãe, antes de eu comprar minha moto, eu entrei no quarto, eu orei. Falei, Senhor, se não for para eu ter a moto, o Senhor não deixa eu comprar. Dei tudo errado. Mas se for para dar tudo certo, se for da sua vontade, então que dê certo a moto. Que ele tinha escolhido o modelo, a cor, papai, tinha que dar muita coisa certa para aquela moto sair. E deu tudo certo. Então pensa que hoje ele tem uma tranquilidade de estar com a moto dele porque está debaixo da permissão de Deus, porque ele pediu. Entendeu? Então, isso ele aprendeu aonde? Dentro de casa. Com a gente. Ah, mas eu não gosto de moto, não. Eu moto também não. Eu orei pro meu Eu não tenho meu capacete, tá? E meu filho tinha aquelas, como que era o nome dela? Aquelas mod 1000 cilindradas. Não, gente. Eu tô querendo uma aqui, falta só a liberação da chefe. Lá em casa tem 2. Eu orei muito, menino. Todo mundo vendeu, acabou com tudo, todo mundo tem carro hoje em dia. Eu tive vontade de fazer o quê? Aquelas motos grandonas. Tipo Harley Davidson. Uma bandana. Faz uma trança aqui. Fazer uma trança. Deixa o braço, fechar o braço. Fechar o braço aqui. Para em tatuagem. Mas você sabe que a moto você tem que saber utilizar. Por exemplo, nós agora no Natal, nós vamos para casa dos meus pais, lá em Itaipava. E se eles assistirem o podcast, eles vão saber disso que eles não estão... Itaipava é aqui perto. Sim. Nós vamos lá. Em janeiro, nós vamos lá na casa de uns amigos. Combinei hoje. Então a gente vai... Então, a gente vai... Lilá. Hoje a Gisele convidou. Então nós vamos estar junto lá. A Lilá, minha mãe conhece a Lilá. Sim, Lilá. sabe, deve Ela estava internada, graças a Deus. Eu conversei muito com a Gisele hoje, está em casa já. Graças a Deus. É muito cheia de vida, muito alegre. E nós vamos ir para casa, nós vamos no Natal para casa dos meus pais almoçar, nós vamos de moto. Não eu, né? Nós vamos alguns amigos vão de moto e os meninos também. Você de carro? Eu de carro, óbvio, sempre. A cara vai estragar o rolê. Cacete, não. Eu tenho medo. Não, você de carro com ela. Não. Eu vou de carro com ela. É porque lá em casa a gente tem 3 motos. Vai tentar fazer o trajeto. Não dói a mão, velho, é terrível. Uma ideia. A gente vai ficar trocando. O genro foi conversar com o Renato para namorar com a nossa filha. Nossa filha tinha 31 anos. Novinha. Hoje tá eles bom. têm... Não, ela tinha mais, né? Eles têm... Um ano de casar, vai fazer... Não é nada. Não tem pouco tempo de casar. Não, 32 ela tinha quando ele foi conversar com o Renato. E eles casaram em setembro agora, 13 de setembro. Ai, que lindo. Casaram agora. Nós casamos dia 6, né? Aí Renato falou para ele, isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Minha filha não vai andar de moto com você, tá bom? Você falou... Não, eles respeitaram. Minha nossa legal. filha, vou falar uma coisa para você. É bênção. Não Aquela aqui. menina, aquele doce. Mas assim, quando a gente foi comprar a primeira moto, a Carla não queria que fosse de alta cilindrada. Aí a gente chamou, Eu deixei ninguém até tinha carteira. 350. A gente não tinha carteira, nem eu, nem o Bruno, nem Guigui, nenhum dos 3 tinha carteira. Aí eu falei, aí chamei um amigo meu, Vitinho, falei, Vitor, vai lá pegar a moto lá na BMW, pega a moto e leva ela pra casa. Aí a gente pensou assim, vamos esperar deixar o Vitinho chegar, que a Carla já briga com ele, a gente já fica livre da briga, né?
A Carla não sabia da moto, não. Eu liberei para eles comprarem uma moto até 350 Não, aí um dia antes, a moto já estava comprada, paga já. Aí que o Guilherme falou, foi o Gui que te contou, não foi? E aí você falou, se for essa que pode. Ainda bem que foi a moto que a gente... Mas eles têm moto esse tempo? Tem quanto tempo que eles têm moto? Tem uns meses, uns 6, 8 meses. Mas você está acostumada já? Olha só, até agora o Espírito Santo não me tocou no coração para orar para eles pararem de andar de moto. Então eu sinto que Deus ainda está permitindo, por algum motivo, por alguma coisa. Eu estou em uma paz que eu falei, isso é de Deus. Amém. O porquê eu também não sei, e tem coisas que Deus não precisa me falar, mas eu estou em paz. Quando me incomodar, eu começo a orar. Aí ele sabe, quando eu começo a orar, os negócios... Vai dar tudo certo. São 55 minutos, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. No momento, você não está em nenhum ministério? Não, eu tenho ajudado pontualmente algumas igrejas, mas... Vocês e seus filhos já são grandes, vocês têm um tempo só de vocês fazem um dia, hoje é o dia do casal, hoje nós vamos para não sei o quê, nós vamos fazer não sei o quê. Vocês têm isso ou ainda não rola? A gente faz muita coisa junto. Muita coisa não, acho que tudo junto. Tudo junto. Se eu vou no supermercado, os dois ou um vai comigo, ou Carla vai, eu nunca vou só. Difícil, entendeu? Vocês a gente tem. A gente sai. Hoje mesmo a gente vai sair. Vai jantar fora. Juntos não, cada um. Você não tá nem sabendo. Esse é um casal, né? A gente podia sair depois. Aí, tá vendo? Você nem tá sabendo. Mas você falou isso hoje pra ele? Não, tô falando desde ontem, já tô falando a pedra. Pronto. Ele não tem opção de não ir. E eu brinco assim, amor, eu quero sair, eu quero ir. Aí ela quer. Assim. E onde eu vou querer ir? Ela fala, você vai querer ir só? O Renato fala assim, Fábio chama ele para fazer alguma coisa. Você tem um tempinho para me ver com a Tânia primeiro, né? Ele não fala essa frase, não, mas devia falar, amor, eu vou querer. É ótimo. Eu vou querer. Alguém te chama pra você, vamos almoçar lá em casa, você fala, amor, vou ter fome que horas? Que eu quero ir na casa de fulano. Mas ele tem um avental que é a AMMM, Associação dos Maridos Mandados pelas Mulheres. Um avental que ele faz churrasco. E ele sempre fala para os homens o seguinte, gente, assume. É claro. Só tem 2 tipos de homem, né? Um que é mandado, outro que é mentiroso. Então a gente quer ir no céu. Nós não podemos ser mentirosos. Claro, isso aí. Então tem que assumir. A gente finge que é. Essa brincadeira que a gente faz, que ele me pergunta, teve uma igreja que a gente estava auxiliando, uma igreja pequenininha, né? E aí, nessa época a gente estava fazendo muito isso. Então, às vezes, na porta, o pessoal, gente, vão sair. Às vezes, estava longe, eu estava com o ministério, se mexendo na música. Aí, de longe, ele perguntava, como é que você falava? Fala assim, amor, eu quero ir lá lanchar com a galera. Você não quer, não. Eu falo, não tô querendo, não. Aí um senhor da igreja, mais velho, tem gente que estranha. Ele acreditava. Sandro, não, você não pode fazer isso, não. E a gente tem que sentar e explicar para ele, não, olha, isso é uma brincadeira. Pelo contrário, lá em casa é ele que manda. Se ele falar quem vai, ele vai, acabou, não tem isso, entendeu? E era muito legal. Mas agora eu queria falar uma coisa sobre os nossos filhos. Quando a gente tem filho, a gente seguindo essa linha, quando os meninos nasceram, eu comecei a orar pela esposa deles. Falei, Senhor, agora os meninos nasceram, eu sei que eles são uma herança que o Senhor nos deu, mas eles não são nossos. Então eu preciso... Deus não respondeu ainda, que nenhum dos dois casaram. Os dois casaram ainda não chegou a varoa. E nós começamos a orar. Mas estão namorando já, não? Já namoraram. O Bruno tem uma namorada que já tem 4 anos, ela é de Minas Gerais. Ela morava aqui e mudou para lá. E mudou para lá. Então é um namoro que está meio à distância e está longe, mas é uma pessoa maravilhosa ela. A gente gosta muito dela. E eu comecei, quando eles começaram a se interessar pelas meninas, lá para os 15, 16 anos, aí eu falava assim, olha gente, vocês prestem atenção, porque eu tenho orado pela esposa de vocês, que ela seja assim. Aí eles vieram assim, mãe, aí eu falei assim, eu tô fazendo uma lista de qualidades. Aí eles viraram e falaram assim, você tá botando que ela tem que ser bonita? Aí eu falei, nossa, acredito que eu não coloquei. Eu falei, vou colocar. Então poxa mãe, bota que ela tem que ser bonita também. Então assim, eles sempre entenderam o poder
poder da oração dentro da nossa casa. E que isso é real. Isso não é brincadeira. Eu lembro que nessa época lá de Laranjeiras, que a gente estava passando muito aperto financeiro, ou a gente tinha um carro que ele colocava lá quilometragem. E eu sempre fui muito de oração. Mas muito mesmo, Tânia. Eu oro mesmo, eu peço a Deus. Poxa, eu fui estudar seminário no Rio de Janeiro, na época que eles assaltavam os ônibus por dentro. Eu pegava ônibus direto. Então, ou eu tinha fé em Deus e orava, ou então o negócio não ia rolar. Então, eu sempre orei muito. E aí, eu peguei o carro e eu vi que o carro já estava na reserva. Ficava aqueles risquinhos, tipo assim, ó, não dá para você andar mais, né? Aí eu parei no posto de gasolina e eu tinha que levar os meninos para a escola lá em Vitória. E eu tinha também que trabalhar. Parei no posto. Eu falei, antes de abastecer, moço, passa aqui no cartão, digamos hoje assim, R$100. Não autorizado. 50, não autorizado. 20, não autorizado. Falei, tá bom. Preocupa não. Peguei. Aí, com muita fé, eu falei, Senhor, bota aí uns R$80 de gasolina que eu tenho que trabalhar hoje e voltar. Depois eu resolvo isso. E orei. Falei, Senhor, com muita fé, tenta certeza que ia acontecer. Na hora que eu bati a chave, 80 quilômetros. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Nós temos várias experiências assim. Aí o Guilherme atrás do carro falou assim, mãe, você fez aquela oraçãozinha básica, né? Eu falei, meu filho, eu orei mesmo. Eu só não orei alto porque eu não queria que vocês ficassem assustados. Mas eu orei mesmo. Ele falou, e Deus já botou 80 quilômetros, vambora. Eu falei, vambora. A gente foi. Então, assim, sempre dentro de uma vida de casamento, você tem que orar muito. Ora. Não tenha dúvida, ora. E o Sandro tem uma melhor, né? Porque eu oro sentada, eu oro em qualquer lugar, eu tô dirigindo, tô orando, eu tô conversando, mas o Sandro tem uma fala. Eu falo o seguinte, que você pode orar em pé, deitado, sentado, né? Mas eu tenho para mim o seguinte, quando você ora ajoelhado, é diferente. É diferente. É diferente. E assim, a gente às vezes tem que botar a fé em prática, né? Então, assim, tem hora que uma vez eu montei um motor com uma junta antigaça, eu não achava a junta do motor, e tinha uma carregadeira parada. Aí eu cheguei um dia lá, ó, achei a junta, hein? Aí eu peguei a junta velha e falei, monta aí o motor. Aí o cara, você tá maluco? Não tô achando. Então, assim, na prática, quando tudo não dá certo, você ajoelha, ora e pede o impossível. Olha só, eu sou um cara da prática, eu não sou um cara da filosofia, eu sou engenheiro mecânico, eu sou um cara racional. Uhum. Mas quando você ora ajoelhado para as coisas impossíveis, ali, rapaz, é um milagre mesmo. Já tenta de tudo. A gente tenta, na nossa batalha, tenta resolver, tenta fazer, tenta apertar, e parece que não vai. Mas agora não tem jeito. Agora é só o milagre. Por que a gente é tão sem vergonha assim? Mas porque, a gente já sabe disso, Sandro. Já sabe, mas você sabe disso, mas você espera o limite para se ajoelhar e ver Deus fazer. É verdade. Lá também. Todo mundo é assim, a maioria é assim, né? A gente é assim mesmo. Gente boba, né? É verdade. Não pede antes. Mas você confia em você. Eu confio em mim também. Aí a gente tira o olho da cruz, né? E aí tenta resolver. O jeito que a gente acha que tá certo. De se achar, vai lá e entrega para quem resolve. Eu entrego mesmo, desligo. Mas é difícil, é um exercício. Né? Tanto que às vezes quando a situação tá meio complicada, eu viro para ele e falo assim, amor, lembra que você tem que orar de joelho. Aí ele fala assim, é verdade, eu vou orar de joelho. Aí eu falo assim, ora que vai dar certo. E a gente ora e realmente as coisas mudam. O Renato às vezes fala assim, ai meu Deus, agora eu não sei o que eu vou fazer. Isso assim, não tem obra, e o negócio assim. Eu viro para ele. Você é preocupado, meu filho? Né? Deus não cuidou da gente até hoje. Tem 64 anos, você tem até 60. Hoje. Mais novo, né? Que eu gosto de gatinho. Por que você está preocupado? Deus vai resolver pra gente, não sei que hora, não sei, mas chega um ponto da sua vida que você tem que saber entregar para Deus as coisas. Porque você fica dando braçada, nervoso e tal. Aí, lógico, isso acontece com todo mundo. É a hora que você vai se concentrar, vai botar o joelho no chão e vai ver Deus fazer. Aí passa um tempinho e você fala, rapaz, Deus socorreu a gente na hora. É impressionante. É lindo. Como ele é bom, né? Deus faz. Deus é maravilhoso. É lindo. Por exemplo, e a mulher sabe que tem que lembrar. Porque muitas vezes no relacionamento, Tânia, você como esposa, você tá vendo seu marido nervoso, cara, você tem que se acalmar,
tem que centrar, sabe? As mulheres têm que aprender a se acalmar. Vai ler lá Provérbios, que fala da mulher virtuosa. Você está tocando no assunto que acho que eu preciso que você fale agora. Agora você vai olhar para a câmera, a gente já está com 1h04, vai olhar para a câmera e mandar aquele recado para as mulheres, para quem você quiser, e depois o Sandro. Muito bem. Ó, o meu recado para as mulheres. Mulher, você casou, Deus te deu a pessoa, sabe? O que tinha de melhor da terra para você. Seja sábia, tenha amor, tenha paciência, mansidão. Olhe para ele primeiro com amor, depois entenda o que é aquilo lindo que Deus te deu. Ter um marido abençoado hoje é um presente de Deus. Agradeça todos os dias que Deus tem te dado, porque isso é maravilhoso para uma mulher. E entenda, ele é a autoridade na sua casa. Aprenda a ouvir, aprenda a entender, aprenda a olhar com outros olhos. Baixa a guarda, não levante as armas, deixa Deus falar no seu coração. E se você tiver dúvida, leia a Mulher Virtuosa de Provérbios todo dia. Faça esse trabalho todo dia, leia a Mulher Virtuosa. Se torne a mulher virtuosa para o seu marido. Amém. Amém. Você, Sandro? Amém. O que eu tenho que falar para os homens, que o casamento é uma bênção, você vai construindo um lar e você passa a ser uma família quando você tem filhos e Deus opera o milagre. Se você cuidar bem da sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e amá-la mesmo e protegê-la e cuidar, você vai ter uma esposa top. Você não vai ter problema, mas é difícil, né? Mas se você amá-la, dá tudo certo no final, né? A Bíblia fala que onde Deus habita, né? Onde Deus cuida, a vitória é certa. Aqui no céu. Amém. Amém. Infelizmente, chegamos ao final Puxa do nosso vida. podcast. Parece que tem muita coisa para falar ainda. Sempre Menina, tem história, hein? é bem. Eu vou passar para vocês as canecas, né? Vocês vão ter as canecas de vocês e o azulejo, o oferecimento, gente, das canecas é da Arte Sonho Lembranças. Amanda, beijo no seu coração, muito obrigada. Você é bênção para nós. Ela que faz as canecas Bênção, para né? gente, é uma apoiadora do nosso podcast. Então a gente tem sempre orando, né, pelos nossos apoiadores. Você pode abrir o azulejo para você? Pode. E agora eu vou dar para vocês uma coisa maravilhosa que os seus meninos também vão amar. Olha, vou colocar em cima do meu piano. Aí. Olha que em cima do meu piano é só coisa especial. Hein? Olha que lindo. Lindo, né? Pode casar, nós fomos. Pode casar. E aqui, Sandro, para alegrar e adoçar a vida de vocês, o oferecimento da brincadeiria da nossa irmã Cárita, uns maravilhosos brigadeiros. Gente, Eu não vou abrir, vou não fazer figa do povo, né? Então vou ficar de olho no meu brigadeiro. depois vocês podem fazer um story lá e marcar a brincadeiria que ela vai amar, tá? Sim. Tem aí as... Vamos abrir. então abre, vai. Vamos abrir, então. Pra você ver como é que é Eles vão bonito esse pedir um, negócio. cara. A gente vai perder um. Você não sabe o que tem também, tem uns salgadinhos da Sabores Salgados, que é a mesma dona da brincadeiria, nossa Ai, apoiadora, maravilhosa. Linda. Abre aí. Nossa, que coisa mais linda. Muito gostoso, né? Lindo, gostoso. Eu e Renato estamos tentando uma dieta, menina, que luta. Nossa. Eita! Olha isso. Olha que Olha a variedade, que delícia. delícia. Oh, que Cárita, um beijo no seu coração. Que delícia. Um beijo muito doce para Muito você. obrigado. Que Deus abençoe sua estrutura, suas empresas. Deus te abençoe muito. E agora eu vou agradecer a Elas Engenharia, que é a empresa, né, do Patrocínio. Patrocinador está aqui. Esse homem lindo aqui. Esse que vos fala. E vou agradecer também a Local Veículos, nosso também patrocinador. Dudu, beijo no seu coração. A Local, gente, compra, vende, troca e financia os melhores carros, um atendimento de primeira qualidade, aquele cafezinho gostoso, aquele bate-papo. E É muito fazem bom, tudo gente. para você. Aliás, hoje eu vi um carro lá, menino. Gostou? Fiquei com vontade de... Ai, pronto. Elas Engenharia, se você está fazendo um galpão, chama o Renato, que ele vai fazer toda a parte elétrica para você, da sua casa, do seu prédio. Essa empresa é boa, viu? Projeto. Faz o seguinte, para conhecer Elas Engenharia, vai lá no Google e pega as avaliações. Pronto, lá ninguém mente, lá não tem mentira.
Beleza? Amém. Quero agradecer também a Rocket Filmes, na pessoa do Alexandre, com aquele coraçãozinho de sempre. Muito obrigada pelo seu carinho com a gente. E nós vamos ficando por aqui, pedindo a vocês que não deixe de deixar aquele like para a gente, não deixe de deixar a sua inscrição, seu comentário. Quando você vê essa história aqui abençoada e alguém estiver precisando ouvir uma história tão maravilhosa quanto essa, manda para a pessoa, compartilha e nós vamos ficando por aqui na câmera do meio. Pode casar. Pode casar? Pode casar? Pode casar. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau.